Olá, meus alunos, como vão? Espero que estejam bem. Vou aqui fazer uma pequena revisão do nosso último conteúdo de sala de aula, que foi a regência verbal, na nossa aula do dia 16 de março, tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma pequena revisão de regência verbal e trabalhar o exercício com vocês. Regência verbal, como nós já havíamos falado, é a relação de se um verbo pede ou não preposição e qual a preposição que ele pede. Então, nós temos aí na página 6 de vocês, o início de regência verbal, onde vocês vão ver alguns verbos que possuem mais de um sentido. E de acordo com o sentido que o verbo possui, ele muda a sua regência. Então, nós temos aí no começo da página 6 o verbo ansiar, né? O verbo ansiar, que tem o quê? Dois sentidos. Ansiar no sentido de enjoar, que é transitivo direto, e, portanto, ele não pede preposição. Então, eu digo que o mau cheiro do banheiro ansiava os clientes. Só que se eu for usar o verbo ansiar no sentido de pretender, de almejar e de desejar algo, aí sim, nesse sentido, esse verbo exige a preposição por, porque quem anseia, anseia por alguma coisa, por algo, por alguém, né? Então eu digo, a pessoa honesta anseia por justiça. Então esse é o verbo aspirar, né? Ansiar, que tem dois sentidos. Aí aspirar é o próximo verbo, que tem também dois sentidos, que é aspirar no sentido de respirar, né? Nesse sentido o verbo aspirar é transitivo direto, não pede preposição. E nós temos o verbo aspirar, que tem um outro sentido, que é aspirar no sentido de almejar, pretender, que nesse sentido, sim, ele exige o quê? Quem aspira, aspira a alguma coisa, a alguém. Então, com preposição a. Então, eu digo, o vendedor aspirava ao cargo de gerente, né? Porque no sentido de que ele está desejando esse cargo, então aspira ao cargo de gerente. Aí nós temos o verbo assistir, que é um verbo que possui 4 sentidos. No sentido de socorrer, de dar assistência, ele é transitivo direto. Então eu digo que o bombeiro assistiu o atropelado, a criança, o pedestre, enfim, alguém, né? O segundo sentido, que muitos de nós usamos de forma indevida no dia a dia, que é no sentido de ver e presenciar algo, sempre que você usar o verbo assistir no sentido de presenciar algo, você sempre tem que usar a preposição a. Então eu digo assim, o pai e o filho assistiram ao jogo e não o jogo, como normalmente a maioria fala, assistiram ao jogo. Um outro sentido do verbo assistir é o sentido de caber, né, de pertencer, de ter direito, também regido pela preposição a. Então eu digo, ser respeitado é um direito que assiste ao ser humano, né? Ao ser humano. E por fim, gente, morar no sentido de residir, ele é o quê? Ele é considerado um verbo intransitivo, mas regido pela preposição em. Então, sempre que nós usarmos assistir no sentido de morar, vai ser com a preposição em. Então, eu digo, o deputado assiste em Cuiabá. Verbos como chegar, ir, dirigir-se e voltar, eu coloquei juntos porque eles têm a mesma regência. Todos são verbos intransitivos, mas são verbos o quê? Que depois tem a preposição a, porque eles sempre indicam o quê? Quem chega, chega a algum lugar, quem vai, vai a algum lugar, quem dirige-se, dirige-se a algum lugar, e quem volta, volta a algum lugar, tá? Então, sempre um adjunto de adverbial de lugar. Então, ó, chegamos à faculdade atrasados. Irei ao show. O aluno dirigiu-se à secretaria da faculdade.
nós voltamos ao colégio que estudamos o ensino médio. Então, gente, o verbo chegar e voltar sempre com a preposição a. Aí nós temos os verbos namorar, né? Que muita gente usa de maneira indevida, gente. Namorar não aceita a preposição com, tá, gente? Quem namora, namora alguém. O máximo que você pode fazer é colocar assim, todos os dias ele namorava Mariana, todos os dias ele namorava a Mariana, quando essa Mariana for alguém conhecida sua, entendeu? É a única diferença. Eu posso pôr um a artigo, mas nunca um a preposição, tá? Aí o verbo querer. Querer tem dois sentidos. Quando você usa querer para indicar, pretender, quando você refere-se a coisas, a objetos, ele é direto. Então você diz, quer um doce, quer um bombom, quer um suco, enfim, quer algo, certo? É transitivo direto. E se você usar o verbo querer no sentido de gostar e amar, aí obrigatoriamente você precisa usar a preposição a. Então eu digo, eu quero bem ao meu filho, né? Eu uso a preposição a. Verbos morar também eu condensei porque todos têm a mesma regência. Morar, residir e permanecer são considerados verbos intransitivos, só que sempre seguidos da preposição em. Porque quem mora, mora em algum lugar, quem reside, reside em algum lugar, e quem permanece, permanece em algum lugar. Então nós temos aí, nós moramos em Cuiabá. Meu amigo reside na rua do Beija-Flor Dourado. Aí eu digo para você o seguinte, você vai me dizer, professora Ná, lembre-se da contração de preposição. Em mais a é na. Então, na significa preposição, porque é em mais a. Tá? Verbos simpatizar e antipatizar. Todos dois o quê? Regidos pela preposição com. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. E quem antipatiza, antipatiza com algo ou com alguém. Né? Então, grande parte das crianças simpatizam com palhaços. Pedro antipatizou com Nádia desde que a conheceu. Aí nós temos verbos como obedecer e desobedecer. Quem obedece, obedece a algo ou alguém, e quem desobedece, desobedece a algo ou a alguém. Então, devemos obedecer às leis. O motorista desobedeceu ao regulamento. Agora, verbos pagar, perdoar e agradecer. A característica que esses verbos possuem é a seguinte: quando você paga, perdoa e agradece coisas, ele é transitivo direto. Quando você paga, perdoa e agradece a pessoas, ele é transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, você deve dizer que paguei ao mecânico, perdoei ao meu amigo, agradeço aos alunos a atenção. Aí, gente, nós temos o verbo visar. O verbo visar, ele tem três sentidos. O primeiro sentido é visar no sentido de mirar, né, de apontar, que ele é transitivo direto, né? Então o policial visou o alvo. E nós temos ele também com o sentido de visar no sentido de assinar, que é um verbo, gente, ele é sinônimo do verbo vistar, tá? Vistar e visar, são dois verbos, significam a mesma coisa, mas são verbos diferentes. Então, no sentido de assinar, o verbo visar é transitivo direto também. E ele é somente transitivo direto quando ele significar visar no sentido de desejar, de pretender alguma coisa. Então, visa a alguma coisa. Então, o aluno visa ao aprendizado. Aí nós temos aqui o verbo preferir. Preferir. O que o verbo preferir? Ele é sempre o quê? Ele é sempre transitivo direto, porque a gente prefere uma coisa a outra coisa.
nós temos aí o verbo lembrar e esquecer, que tem a seguinte característica. Quando ele está normal, só lembrar e esquecer, quem lembra, lembra algo, quem esquece, esquece algo. Agora, quem lembra-se, lembra-se de algo, quem esquece-se, esquece-se de algo. Então, o verbo lembrar e esquecer, eles vão ser diretos se não tiver pronominal. O que é pronominal? Não tiver com esse tracinho B, T, C, certo? Então, se ele tiver só esqueci e lembrei, sem preposição. Se é esqueci-me, lembrei-me, aí vai ser o quê? Esqueci-me de alguma coisa, lembrei-me de alguma coisa, tá? Aí nós temos os exercícios, gente. Os exercícios a serem feitos aí, começam na página 7 e vão até a página 8. Então, nós temos aí, o advogado aspirava a cargo de juiz. Eu pergunto para vocês, ele respirava o cargo ou ele desejava? Se ele desejava, ele aspirava ao cargo de juiz. O escrivão visou documentos e autenticou-os, ou seja, visou no sentido de assinar. Então, documentos no plural, visou os documentos. O marido queria bem, aí é querer bem no sentido de quê? De amar e de estimar. Então, queria bem a esposa, certo? O público assistia show na Praça da República. Assistir aqui é no sentido de quê? De presenciar. Então, assistia ao show, porque show é palavra masculina. Marta visa carreira de bailarina. Visa no sentido de quê? Ela visa no sentido de que ela pretende, de que ela almeja essa carreira. Então, ela visa a carreira de bailarina. O verbo esquecer, como aqui ele não está pronominal, eu esqueci o compromisso. Aí já na página 8, nós temos aí eu esqueci-me, e aí se é esqueci-me, pode ser, não, vai ter que ser do compromisso, tá? Esqueci-me do compromisso. Verbo lembrar, lembrei. Quem lembra, lembra algo, o seu nome. Ela lembrou-se. Quem lembra-se, lembra-se de algo. A menina preferiu chocolate a café ou ao café.